Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma viagem pelo nosso Brasil. Mas antes de começarmos a conhecer o estado de hoje, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e o entrega a mais pessoas. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Bem ajuda muito o canal, fico muito feliz em ler. Você está vendo os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim você não perde mais nenhum vídeo e compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias e também se inscreverem no canal. Compartilhe também nas suas redes sociais. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar pela história de mais um estado do nosso tão querido Brasil. Vou pedir aqui licença e sua honrosa presença para falar do nosso mapa. Estados e capitais, nos seus grupos regionais, doravante, nada escapa. No meu norte, do Amapá, capital é Macapá. Eu digo sem cerimônia, do Acre falo, é Rio Branco. Seu amigo aqui é franco, Porto Velho é de Rondônia. Não vá se perder na lista, de Roraima é Boa Vista, do Pará, digo, é Belém. Estude, atinja seus afins. Palmas é do Tocantins. Amazonas, Manaus tem. Vou partir para o Nordeste, terra de cabra da peste. Maranhão é São Luís. Indo em terra nordestina, Piauí tem Teresina, a minha pesquisa diz. Anote por gentileza, Ceará é Fortaleza. Escreva aí que é Natal, do Rio Grande do Norte. Se preciso for, recorte. Decore, é fundamental. Paraíba, João Pessoa. E Bahia, terra boa. Não vacile, é Salvador. Que a cachola não me pife. De Pernambuco é Recife. Acompanhe, por favor. Na cuca já deu um nó? Não desista, é Maceió. De Alagoas, capital. Desse estudo participe, Aracaju de Sergipe, guarde aí para ser o tal. O Sudeste agora é tema, não vai ser muito problema aprender essa lição. Seu mestre não desaponte e lembre, Belo Horizonte, de Minas Gerais, irmão. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Encanto, a capital não me dá. Seja esperto, agora tente. São Paulo tem igualmente uma capital xará. Para o sul vamos rumar e com certeza gravar. Florianópolis é a de Santa Catarina. Se você se determina, vai ser fácil, tenho fé. Rio Grande do Sul, amigo, Porto Alegre tem, eu digo. Na beira do rio Guaíba, lá embaixo ainda há, no estado do Paraná. Não esqueça, Curitiba. Seu confrade agora avisa, Centro-Oeste finaliza. Não se canse aí, seu moço, o cordel cultura traz. É Goiânia de Goiás, Cuiabá de Mato Grosso. Para tirar a nota azul, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai dizer. No Distrito Federal, a capital nacional é Brasília, pode crer. Com roteiro concluído, espero ter atingido a meta, inscrito querido, de levar informação. Foi boa a minha intenção. Usei a rima por meio, em versos fiz um passeio, a todos meu abração. Gerson Brito. Hoje a nossa viagem será pelo Rio de Janeiro, que está localizado a sudeste da região sudeste do país e tem como limites os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Os naturais do estado do Rio de Janeiro são chamados de fluminenses.
A cidade mais populosa é a capital que leva o seu nome, Rio de Janeiro. Segundo dados do censo de 2010, o estado é o terceiro mais populoso do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. O continente americano já era habitado desde pelo menos 10.000 a.C. por povos provenientes de outros continentes. Por volta do ano 1000, o litoral do estado, com exceção da região da Foz do Rio Paraíba do Sul, foi invadida por povos tupis, provenientes da Amazônia. A época do estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias no Brasil, a região da Baía do Rio de Janeiro, que mais tarde foi renomeada para Baía de Guanabara, foi entregue a Martim Afonso de Souza e compunha o primeiro lote ou a porção setentrional da capitania de São Vicente, cujo território ia da atual cidade de Macaé até a atual cidade de Caraguatatuba, e era separada do segundo lote, ou da porção meridional, da capitania de São Vicente pela capitania de Santo Amaro, de Caraguatatuba-Bertioga. A região norte do atual estado do Rio de Janeiro compunha a capitania de São Tomé, ou capitania da Paraíba do Sul, e foi entregue inicialmente a Pero de Góis. No entanto, as primeiras tentativas de colonização portuguesa, tanto na parte setentrional de São Vicente quanto em São Tomé, acabaram fracassando, em virtude da hostilidade dos tamoios, os índios tupinambás da Guanabara, e dos goitacás, os índios tapuias da região de Campos. Em 1555, os tamoios fizeram uma aliança com a coroa francesa e autorizaram que os franceses estabelecessem uma colônia na margem ocidental da Baía de Guanabara, sob o comando do almirante e cavaleiro templário Nicolas Durand. Essa colônia recebeu o nome de França Antártica e tinha como capital Henryville, cidade de Henrique, localizada no atual bairro do Flamengo, na zona sul da capital fluminense. Visando a evitar essa ocupação e assegurar a posse do território para a coroa portuguesa, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, por Estácio de Sá, no Morro do Cara de Cão, no atual bairro da Urca. Estácio de Sá pode ser considerado o primeiro governador-geral do Rio de Janeiro no período colonial. Entre o grupo de fundadores, incluía-se também Dom Antônio de Maris e o padre José de Anchieta, que participou dos preparativos para a tomada do Rio de Janeiro e mais tarde da organização das primeiras vilas no recôncavo de Guanabara e na sua margem oriental, como, por exemplo, a Vila de São Lourenço dos Índios do Rio de Janeiro, atual cidade de Niterói. Como a região foi recuperada por uma conquista bélica patrocinada pela coroa, a sua propriedade foi revertida para a família real portuguesa, deixando de ser, portanto, uma capitania hereditária da família Souza. Em decorrência desse fato, a capitania da São Vicente Setentrional passou a chamar-se Capitania Real do Rio de Janeiro, tornando-se a segunda capitania real da América Portuguesa, após a da Baía de Todos os Santos, em 1548. Diferentemente das capitanias donatárias, as capitanias reais possuíam administradores indicados pela coroa e não proprietários. No século XVI, a pecuária e a lavoura de cana-de-açúcar impulsionaram o progresso, definitivamente assegurado quando o porto começou a exportar o ouro extraído de Minas Gerais no século XVII. Entre 1583 e 1623, a área de maior destaque de produção de açúcar
no sul do Brasil, se deslocou de São Vicente para o Rio de Janeiro, na região da Baía de Guanabara. Se em 1629 havia 60 engenhos em produção no Rio de Janeiro, em 1639 já havia 110 engenhos e o Rio de Janeiro passou a fornecer açúcar a Lisboa, devido à tomada de Pernambuco, durante as invasões neerlandesas. Ao final do século, havia 120 engenhos na região. Com o crescimento dos engenhos e alambiques do rio, aumentou a imigração portuguesa para a cidade. É por volta dessa época que os naturais da capitania do Rio de Janeiro começam a ser chamados popularmente de cariocas, em particular os trabalhadores braçais urbanos livres, que eram pedreiros, pintores, ourives e etc. O termo carioca era utilizado pelos imigrantes brancos da capitania para se distinguir dos cidadãos mestiços. No século XVII, os portugueses instalados no Rio recorrem de bom grado a essa alcunha, carioca, para designar os seus compatriotas naturais do lugar e sublinhar-lhes a forte mestiçagem ameríndia. Com a restauração da independência portuguesa em 1640, os comerciantes e donos de embarcações receberam permissão de comercializar diretamente com a África a partir do porto do Rio de Janeiro, visando complementarmente ao tráfico de escravos para o Rio da Prata. O ciclo da prata levou a um rápido desenvolvimento econômico da cidade do Rio de Janeiro, levando a cidade a se tornar no século seguinte o principal elo logístico no Império Português. Tal comércio foi bastante impactado pela tomada de Angola pelos neerlandeses na mesma época. A utilização de escravos indígenas foi ampliada, mas os comerciantes e proprietários tiveram que se indispor com os jesuítas por causa das proibições papais relativas à escravização dos índios. A Carta Régia, de 30 de junho de 1642, passada pela chancelaria de Dom João IV, outorgou o título de a mui heróica e leal cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, conferindo aos cidadãos do Rio o título de homens bons do Porto, o que lhes assegurava os mesmos direitos e privilégios dos cidadãos de Lisboa e do Porto. Em 1763, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a sede do Vice-Reino do Brasil e a capital da colônia. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, em 1808, na época da tomada da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte, a região foi muito beneficiada com reformas urbanas para abrigar a corte portuguesa. Dentro das mudanças promovidas, destacam-se a transferência de órgãos de administração pública e justiça, a criação de novas igrejas, hospitais, quartéis, fundação do primeiro banco do país, o Banco do Brasil, e a imprensa régia com a Gazeta do Rio de Janeiro. Nos anos seguintes, também surgiram o Jardim Botânico, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, e a Academia Real Militar, antecessora da atual Academia Militar das Agulhas Negras. Assim, ocorreu um processo cultural influenciado não somente pelas informações trazidas pela chegada da corte e da família real, mas também pela presença de artistas europeus que foram contratados para registrar a sociedade e natureza brasileira. Nessa mesma época, nasceu a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, a administração da capitania do Rio de Janeiro passou a ser confiada ao ministro do Reino, cargo que foi praticamente um substituto para o de vice-rei,
pois lhe era confiada sua administração. Em 1821, pouco após o início da Revolução Liberal do Porto, as Cortes Gerais decidem elevar as capitanias à condição de províncias, que também ocorre no Brasil, quando então nasce a província do Rio de Janeiro. A despeito disto, o ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, cargo substituto do ministro do Reino Português, continuaria a administrá-la, mesmo após a independência do Brasil, que ocorreu no ano seguinte. Aliado a isso, estava o fato de que a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império, o que fazia com que o ministro administrasse a província inteira por meio de avisos, os quais dirigia às câmaras municipais de cidades que naquela época começavam a crescer a passos largos, devido à ampliação e fortalecimento da lavoura cafeeira no Vale do Paraíba, que já sobrepujava a força da lavoura canavieira na região norte fluminense. As diferenças com relação às demais unidades administrativas do Brasil fez com que no ano de 1834 o município do Rio de Janeiro fosse transformado em município neutro, permanecendo como capital do Império, enquanto a província passou a ter a mesma organização político-administrativa das demais, com um presidente escolhido pelo imperador e uma Assembleia Legislativa, tendo sua capital na Vila Real da Praia Grande, que no ano seguinte passou a se chamar Niterói. Enquanto a cidade do Rio de Janeiro passou a ter uma Câmara Municipal que cuidaria da vida daquela cidade sem interferência do presidente da província, e em 1889, após a implantação da República no Brasil, a cidade continuou como capital do país, sendo município neutro, transformado em Distrito Federal. A despeito da grande rotatividade ocorrida no poder da província fluminense, logo após a criação do município neutro, que lhe deu 85 governantes até o fim do Império, a expansão da lavoura cafeeira trouxe prosperidade nunca antes alcançada nessa região. A ferrovia, construída por Antônio Clemente Pinto, barão de Nova Friburgo, ligando Cantagalo ao Porto das Caixas, é um exemplo do poder econômico que alavancou a exploração dessa atividade nos sertões da Serra Fluminense. Tanto com o surgimento de novos centros urbanos pela província, quanto pelo esplendor exibido nas fazendas dos barões do café, via-se a prosperidade trazida pelo ouro verde, que também trouxe o desenvolvimento da educação, notado pela construção de várias escolas por todas as cidades. Nesse período, a província se tornou a mais rica e poderosa no país e sua principal exportadora. Essa situação perdurou até por volta de 1888. Com a abolição da escravatura, a aristocracia fluminense se empobrece, já que não tem mais a sua mão de obra e ainda vê a exaustão do solo e a redução das safras colhidas ano após ano. A decadência foi a tônica nas províncias nos últimos dias do regime imperial. Na luta pela República, vários foram os fluminenses que se distinguiram, cabendo citar Antônio da Silva Jardim, Lopes Trovão e Rangel Pestana, entre outros. Também foi forte a presença da campanha abolicionista. Com a proclamação da República, logo ocorreram problemas políticos que foram, com o tempo, lhe retirando a grandeza e o destaque conseguidos durante o Império. Após a aprovação da sua primeira Constituição Estadual, em 9 de abril de 1892, a capital foi transferida para a cidade de Petrópolis, devido às agitações que ocorreram durante o governo do Marechal Floriano Peixoto nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói,
e também a revolta armada, ocorrida naquela época. Após diversos anos em que lutas políticas fizeram o Estado perder o rumo administrativo, fato comprovado pela dualidade de assembleias legislativas por 3 períodos, estas fazem aumentar ainda mais a crise econômica fluminense, que se arrasta de tal maneira a transformar gradualmente suas plantações de café em pastagens para a pecuária e a fazer com que o mesmo não acompanhe o desenvolvimento industrial experimentado pelo vizinho São Paulo. Chegada de Getúlio Vargas ao poder, vários interventores foram nomeados, o que não alterou o quadro socioeconômico fluminense, até que, em 1937, é nomeado Hernani do Amaral Peixoto, genro de Vargas, que havia se casado com a Alzira Vargas em 1939, e que pôde realizar muito pelo Estado, dando incentivo ao seu desenvolvimento industrial, com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, expansão da malha rodoviária estadual. Amaral Peixoto ainda mobilizou a população fluminense no esforço de guerra, o que resultou na aquisição com os recursos arrecadados de um novo navio para a Marinha de Guerra Brasileira. Data desse período a formação de várias instituições de ensino superior e centros de estudo sobre a cultura e a história fluminenses, que procuravam resgatar a memória e construir uma identidade para a população do Estado, esvaziada econômica e politicamente desde o fim do Segundo Império. Com a queda de Vargas, Peixoto foi afastado do comando do Estado e 5 interventores sucederam-se no governo fluminense até a eleição, em 1947, de Edmundo de Macedo Soares e Silva, construtor da usina da cidade de Volta Redonda, que reorganizou a administração e as finanças estaduais, bem como continuou o incentivo à industrialização e à produção agropecuária. Foi sucedida, entretanto, por Amaral Peixoto, que dá nova força à expansão industrial e rodoviária em 1960, com a mudança da capital do país para a nova cidade de Brasília. O antigo Distrito Federal tornou-se o estado da Guanabara. Até o ano de 1964, os governos estaduais procuram dinamizar a economia fluminense, reformando a estrutura do estado, organizando sua educação superior, melhorando a infraestrutura elétrica e dando nova feição à cidade de Niterói. Após o golpe do Estado no Brasil em 1964, o governador Badger da Silveira, recém-eleito em 1963, foi afastado do cargo, sendo substituído pelo general Paulo Torres, que tratou de criar a Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Após a edição da Lei Complementar número 20, em 1974, assinada pelo presidente Ernesto Geisel, reunificaram-se, após 140 anos de separação, os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, em 15 de março de 1975. A capital do estado passou a ser o município do Rio de Janeiro, voltando-se à situação política territorial anterior a 1834, ano da criação do município neutro. Foram mantidos ainda os símbolos do estado do Rio de Janeiro, enquanto os símbolos do antigo estado da Guanabara passaram a ser os símbolos do município do Rio de Janeiro. Por imposição do regime militar, o gentílico carioca foi reduzido a gentílico municipal da cidade do Rio de Janeiro, embora a maioria da população do estado do Rio de Janeiro se declare como carioca. Atualmente, movimentos sociais
tentam obter o reconhecimento de carioca como gentílico cooficial do novo estado do Rio de Janeiro. Alguns alegam que a motivação por trás do presidente Ernesto Geisel para a fusão foi neutralizar a força oposicionista do movimento democrático brasileiro no estado da Guanabara. A área do entorno de Campos dos Goytacazes foi a mais impactada com a queda da cana-de-açúcar. No início do século XX, Campos possuía 27 usinas funcionando e, ao longo do século, foi uma das maiores produtoras do Brasil. Porém, em 2020, apenas 2 usinas de açúcar operavam na cidade. O estado, que colhia cerca de 10 milhões de toneladas nos anos 1980, chegou a colher apenas 1 milhão de toneladas em 2017. O estado do Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil, atrás do estado de São Paulo, e a quarta da América do Sul. O estado também abriga o segundo maior polo cervejeiro do país. Petrópolis é a sede de algumas das maiores cervejarias do país, como o Grupo Petrópolis e a Cervejaria Boêmia. Além disso, inúmeras fábricas se espalham pelo estado. No que diz respeito à indústria do sal, a região dos Lagos é a segunda maior região produtora do Brasil, perdendo apenas para a região do Polo Costa Branca, que está localizado no estado do Rio Grande do Norte. No município de Cabo Frio está sediada a Refinaria Nacional de Sal, que é uma das principais indústrias salineiras do país. No setor de petróleo, estão sediadas no Rio de Janeiro as maiores empresas do país, incluindo a maior companhia brasileira, a Petrobras. A culinária do estado do Rio de Janeiro é consolidada principalmente por influências dos portugueses, indígenas e africanos, mas também recebeu bastante influência dos demais povos europeus, principalmente dos italianos, espanhóis e alemães. Especialmente nas últimas décadas, passou-se a adaptar pratos tradicionais de imigrantes sírios, libaneses, árabes, chineses, coreanos, japoneses e suíços à cultura local, utilizando ingredientes brasileiros. A herança da colonização portuguesa pode ser percebida em tradicionais restaurantes da cidade, onde pratos à base de bacalhau e frango são servidos diariamente. Como herança indígena e africana, encontra-se facilmente, tanto em restaurantes como em barracas de rua, caruru, biscoito de polvilho, bebida de mate gelado, açaí, que é mais consumido misturado a outros ingredientes, como doces, caldas e granola, do que necessariamente puro. Como os doces mais comuns, de influências múltiplas e adaptações variadas, podemos citar brigadeiro, pavê, pudim, quindim, paçoca, pé de moleque, doce de leite, cajuzinho, beijinho, bolinho de chuva, bolos, compotas, geleias e outros. No centro da cidade, imigrantes sírios libaneses instalaram uma zona de comércio de tecidos e também de pratos típicos da sírio-libanesa, como quibe, esfirras e tabule, que se tornaram populares ao gosto carioca. Um prato muito típico no Rio de Janeiro, filé a Osvaldo Aranha, acompanhado de arroz branco e farofa. Segundo relatos, o famoso político gaúcho ia todos os dias ao mesmo restaurante para comer esse mesmo prato, que acabou levando seu nome em homenagem. Outros pratos típicos incluem a peixada brasileira, sopa Leão Veloso e o picadinho carioca. E esse foi o nosso vídeo, a nossa viagem de hoje pelo estado do Rio de Janeiro, novamente resumido, e eu digo a vocês que provavelmente mais vídeos sobre muitas outras curiosidades do Rio de Janeiro virão, porque teria tanta coisa para a gente falar aqui, mas o tempo, infelizmente, não nos permite.
Então, futuramente, surgirão novos vídeos sobre os estados e o Rio de Janeiro também, que é um que a gente tem muitas coisas para falar, para contar e para conhecer sobre esse estado tão rico em história, em cultura, em gastronomia, assim como todos os outros. Deixo um convite a todos vocês nas próximas férias. Por que não Rio de Janeiro? Esse estado que atrai pessoas do mundo inteiro. Suas dificuldades, sim, com os seus problemas, mas lindíssimo e que vale muito a pena conhecer. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer mais essa viagem comigo pelo Rio de Janeiro. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as próximas viagens. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima. Como posso falar de ti, cidade paraíso? Na noite cálida de uma cidade que aparenta não ter desânimos. Descanso minha mente nas pedras do Arpoador. Contemplo o morro do Vidigal. De longe ao som do mar, parece-me uma joia de topázios e cristais, resplandecendo ao gosto da maresia depositada, pelas ondas que acariciam você por inteira, única em suas formas, cidade que de tudo tem, somente as coisas chatas é que vós não herdastes. Talvez porque aqui, num passado distante, tenha sido o verdadeiro Olim, motivo pelo qual tenha sido criada com tamanho carinho e benevolência. Em todos os pontos és magnífica. Tem baía e restinga. Possui uma linda e grande floresta, sobrevivente tenaz entre o seu glamour e entre a sua decadência, entre a sua riqueza e a sua pobreza. Foste engendrada para ser um eterno bebê, protegida pelas mesmas montanhas que fazem o teu berço. Como se não bastasse, tens um gigante deitado a te guardares. De todos os pontos ostentas a tua furtiva beleza. Até mesmo de dentro da baía, insiste em ter tudo, principalmente o que causa cobiça a todas as outras grandes como você. Seja na Avenida Brasil ou seja na Vieira Solto, sempre há algo para inebriar o espírito. Num botequim qualquer, na Zona Norte, afrouxo minha gravata e esqueço os credores numa conversa que não tem pretensão de nada. Num passeio no alto da Boa Vista para o meu carro, apenas para dar um grito no ar, um pouco gélido. No alto do Sumaré, espio a vida de cá e de lá. Na Barra, passeio de bicicleta até o Recreio. Numa vã tentativa de captar toda a cidade, da Pedra da Gávea tenho o mundo aos meus pés. Em Guaratiba, delicio-me com pescados e afins. Já no domingo, balbúrdia no Maracanã. Alegria e tristeza entre os gols do campeonato. Num feriadão, escolher entre a serra, as lagoas ou o mar. Enfim, essa é você. Aonde e unicamente ternos e calções de banho convivem muito bem em qualquer dia mais quente no fim da tarde. Rio de verão, de janeiro a janeiro.